razão e proporção. Vamos entender isso aqui. Razão é basicamente uma comparação entre dois números através da divisão. Então, por exemplo, quando a gente coloca aqui 2 está para 5, isso aqui é uma razão, que também pode ser escrita dessa forma aqui. 2 está para 5, e é assim que a gente lê. E aí, a gente pode entender que isso daqui, quando a gente divide 2 para 5, a gente vai perceber que vai ser 0,4. Então, a gente tem que ficar atento, porque a questão pode trazer dessas seguintes formas a razão. E a proporção, a gente vai entender como uma igualdade. Vai ser a igualdade entre duas razões. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui 2 está para 5, assim como 4 está para 10. Isso aqui é uma proporção, tá vendo que está igualando duas razões? Então, a razão é a divisão de dois números, né? E a proporção é essa igualdade de duas razões. E aí, como é que a gente faz para ver se essa proporção está certa, né? Para ver se isso daqui realmente é igual a isso daqui. Da seguinte maneira, a proporção, a gente vai ver aqui nos exemplos, que a gente resolve fazendo uma multiplicação cruzada. Então, ó, a gente vai multiplicar 2 vezes 10. 2 vezes 10 é igual a 5 vezes 4. Então, 2 vezes 10 é 20. E 5 vezes 4 também é 20. Ou seja, essa proporção aqui, ela está correta. Ok? Então, a gente faz essa multiplicação cruzada para a gente identificar se essa proporção está correta ou para encontrar algum valor, que eu vou mostrar nos exemplos. Então, vamos começar aqui esse primeiro exemplo. Uma receita usa 50 gramas de farinha para 30 gramas de açúcar. Qual a razão de farinha e açúcar? Como a gente viu aqui, gente, a razão não é a divisão de um número pelo outro, né? A gente colocar um número em cima, tracinho, outro embaixo. Então, a gente sempre vai usar a ordem que aparece. Então, tá perguntando a razão de farinha e açúcar. Então, primeiro a gente vai colocar farinha. Quem é farinha aqui? 50. Então, 50 sobre... E quem é açúcar? 30. Então, a razão de farinha e açúcar é 50 para 30. Isso aqui também pode ser escrito da seguinte maneira. Lembra que quando tem zero, esse zero pode ser tipo eliminado? Então, fica 5 sobre 3. Então, a razão de farinha e açúcar é 5 para 3, ok? E aí, pode ser escrito dessa forma aqui também, ok? Então, vamos para um exemplo agora de proporção. Se 3 camisetas custam R$60, quanto custam 5 camisetas? Então, proporção, gente, e razão a gente vai ver muito em exemplos. Então, já coloquei aqui para você conseguir identificar. Então, vamos lá. Proporção. A gente lembra que a proporção não é comparação de duas razões? Então, a gente vai montar primeiro essas razões. Então, se 3 camisetas custam 60, então 3 está para 60. Ok? E aí, a gente coloca o sinal de igualdade. Quanto custam 5 camisetas? Então, 5 camisetas custam quanto? A gente não sabe. Aí, aqui a gente vai colocar X. Normalmente, nas proporções, a gente vai sempre estar identificando o valor de alguma letra. No caso, aqui o X, né? E aí, para resolver, a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Então, 3 vezes X é igual a 60 vezes 5. Então, 3 vezes X, 3x, 60 vezes 5, 300. E aí, aqui é como se estivesse resolvendo a equação de primeiro grau, tá? Como é que a gente faz para encontrar o valor de X? Deixa o X sozinho e tudo que tá aqui passa pro outro lado. 300 repete, que já tá aqui. Esse 3, ele não tá multiplicando desse lado? Então, ele vai passar pro outro lado, dividindo. E aí, 300 por 3, 100. Então, X é igual a 100. Então, ó, quando a gente monta essa proporção aqui de novo, vou colocar aqui de outra cor, só para você identificar melhor, a gente vê que fica certinho, ó. Quando a gente multiplica 3 vezes 100, 300, 60 vezes 5, 300. Tá vendo? A proporção está correta. Então, a resposta aqui, nesse caso, é 100, tá? Normalmente, vocês vão ver nas questões, quando tá usando razão e proporção, na forma de exemplos, para você descobrir, por exemplo, o valor de alguma letra, né, que tá faltando. Nesse caso que eu usei X, só que você pode colocar qualquer letra. Espero que você tenha entendido.